Jeremias, capítulo 38, livro do profeta Jeremias. Jeremias, chamado de o profeta de lágrimas. Isso está, acho que no capítulo 9, por aí. Profeta chorão, profeta de lágrimas. E no versículo 1 aqui diz assim: ouviram Cefatia, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Semalias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias falava com todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor. Então Jeremias, ele disse, eles falaram tudo, então, esses indivíduos aqui, que é mencionado aqui, nesse versículo, é tudo que Jeremias estava falando para eles, do que ia acontecer com eles. Jeremias deu um conselho para eles, que eles tinham que sair de lá. E vocês vão ver como que aconteceu. Não dá para ler tudo, estudar tudo. Depois Jeremias, eles perseguiram Jeremias, pegaram Jeremias, jogaram dentro de uma cova, como a Bíblia fala, cisterna, essa aqui fala calabouço, né? Castigar para ele morrer, para ele não pregar mais. Então vai, e assim diz o Senhor. Jeremias falando para assim que diz o Senhor. Jeremias não chegou falando, eu estou dizendo. Então quando nós vamos falar algo da Bíblia, a Bíblia está dizendo, que a Bíblia tem poder, ela tem força, não é invenção nossa, não é invenção de pregador, de pastor nenhum. Falou, o que ficar nesta cidade morrerá, versículo 2, morrerá junto à espada, de fome ou de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, pois a sua vida lhe será por despojo, e viverá. Então, não havia sombra de dúvidas, porque o que a mensagem dizia, e a sua intenção, para ele, mas os líderes religiosos, os líderes de Judá, assim também como o povo, estava tudo sem desculpa, porque eles ouviram, porque eles foram avisados, através de Jeremias. E hoje também, somos nós pregadores, que avisa. Os cristãos, eles estão, como Jeremias avisou eles, vocês saem nessa cidade, porque vocês vão morrer na espada, ou de fome, ou de pestilência, de peste, de doença, de pragas. Mas o que sair aos caldeus, vamos dizer hoje, os que sair hoje a Cristo, está livre, primeiro, da condenação eterna, está livre do maligno, livre da prisão eterna de Satanás, livre das trevas do mundo. Então, quando nós avisamos para saia do mundo, saia e vem para Cristo. É isto que é a mensagem de hoje em dia, que nós devemos pregar para o povo do mundo. Nós cristãos fomos convidados, nós fomos chamados para sair do mundo. Nós saímos do mundo, graças a Deus. Uma boa parte saiu. Nós já estamos na luz, saímos das trevas e viemos para o reino da luz. Saímos do reino das trevas, debaixo de Satanás, da escuridão. Então hoje nós estamos no reino da luz. Luz, olha, apaga essa luz aqui, escurece tudo, nós não enxergamos nada, fica tudo na escuridão, não vemos ninguém, o rosto de ninguém, nem eu vejo de vocês, nem vocês vejam o meu. Agora estamos tudo na luz. E agora falando na luz espiritual, nós vemos
Aqueles que morrem sem Cristo, o fim da vida deles, aonde que eles vão. Nós estamos vendo para onde que nós estamos indo, e nós estamos vendo para onde que o mundo está caminhando. O versículo 3 fala: assim diz o Senhor. Jeremias volta a dizer: assim diz o Senhor, certamente será entregue esta cidade na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: olha bem, morra agora este homem, porque desta maneira faz deprimir as mãos dos homens de guerra que ficaram nesta cidade, e as mãos de todo o povo lhe falando tais palavras. Porque este homem não procura a paz deste povo, a não ser o mal. Falando, Jeremias dando conselho para ele, eles não reconheciam. Eles não reconheciam que eles falaram. Disseram aos príncipes, ao rei, foram falar para o rei. Depois nós vamos ver quem é esse rei. Ele diz: primeiro, os que, e assim diz o Senhor, certamente será entregue essa cidade. Ele avisou eles, certamente, porque o Senhor tinha falado, na mão do exército do rei de Babilônia, e ele vai tomará tudo. Aí eles falaram: morra agora este homem, vamos matar este homem, vamos dar um fim nele de uma vez por todas. O que ele vem pregando, ensinando para nós? O que esse homem está pondo medo em nós? Está vendo nos assustar? Vem tirar nossa paz. É a mesma coisa que o cristão fala para as pessoas. O que os cristãos estão pensando? O que eles não estão pensando, dizendo que está salvo? Vem assustando nós, pondo medo de nós, que se não morrer vai para a condenação eterna, vai para o inferno. Que negócio que fala tanto do inferno? É a mesma coisa. Então estão falando assim, porque este homem não procura a paz deste povo. Então fala que Jeremias não procurava, ele está procurando o mal. Vejam só, Jeremias, até mesmo arriscando a vida dele para a morte, Jeremias nunca comprometia a mensagem. E nós também nunca devemos comprometer a mensagem para poder apaziguar um pouco as pessoas que não querem servir a Deus. Nós devemos falar a verdade. Olha, se viver sem Cristo, morrer sem Cristo, olha, não vai para o céu, vai para a Geena. Depois que cair de lá não sai mais, está perdido para o resto da vida, separado de Deus. Aí então Jeremias diz assim, Jeremias ele não procurava agradar o povo. Jeremias não tinha medo. Se ele tivesse medo, então ele procuraria ficar do lado do povo. E nós não devemos ter medo de ameaças, ter medo de resposta que vem, que nos desagrada. Por isso que ele diz. Agora nós vamos ver, Jeremias é jogado em um calabouço cheio de lodo. Diz que tinha mais ou menos meio metro por aí de lama, de lodo. Ao 5. E o rei Zedequias disse: eis que em vossas mãos ele está, pois o rei nada pode fazer contra vós. Viu só? Eles foram no rei, e o rei falou: está nas suas mãos. Fez como é que foi com Jesus. A multidão queria crucificar Jesus. Ele está nas suas mãos. Precisa, crucificam-o. Respondi: crucificam. Solta Barrabás e crucifica o rei dos judeus. Então, como é muito claro aqui, Zedequias era um rei débil. Zedequias, ele era temeroso, um rei, como dizem, covarde, medroso, não teve coragem de enfrentar a multidão e ficar do lado de Jeremias, até a se posicionar a favor do que era reto. Ele tinha medo.
Ele podia tomar uma posição. E que esse homem está falando é verdade. Vamos crer, conquistar o povo. Não, está entregue nas suas mãos. Versículo 6. Então eles tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho de Ameleque, que estava no pátio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água a não ser lodo. Esse afundou Jeremias no lodo. Dizia só, o profeta não tinha sucesso. Vocês vejam só, perante o povo, ele falava a verdade, você viu só? Se ele fosse ter medo das ameaças, que isso, ele não aceitaria, ele deixava quieto. Hoje o cristão, será que enfrenta isso? Se alguém ameaçar, deveria estar disposto. Jeremias afundou, mas fisicamente. E Zedequias se afundou moralmente, que é muito pior. O lodo para um deles, que era Jeremias, seria um manto de glória para Jeremias. Mas para o outro, que era Zedequias, o rei, seria um vestido de vergonha. De vez de ter glória, que nem Jeremias, não é você pensar que você ser humilhado, você está ter vergonha, às vezes, de passar por humilhação. Quando alguém nos humilha, mas por causa de Cristo, nós temos glória. Deus nos glorifica. Nós estamos glorificando a Deus. É honra para um cristão, quando alguém se humilha, despreza ele por amor a Cristo. Agora, se alguém nos humilhar por causa de algum pecado, nós estamos aí, seria lama, lodo, está afundando na lama do pecado. Aí não é glória, aí não tem galardão. Aí, então aqui nós vemos isso. E Jeremias, ele foi deixado nesta terrível situação. Por quê? Porque ele era um profeta do Senhor. Ele estava no lado de Deus, contra o mundo. Então Jeremias, ele foi nessa situação tão na calamidade, irmão, para morrer de fome, que ele sabia ir lá. Só que ele confiava em Deus. Ele morria, mas ele estava disposto a morrer de fome, mas servindo ao Senhor. Tal era a crueldade dos odiadores da verdade, porque eles odiavam a verdade. Quando alguém estranha a nós, é porque odeia a verdade. Está odiando Cristo, odiando o Pai Celestial, Deus, mas não sabe. Tudo que faz para um cristão, está fazendo para o nosso Senhor, aquele que morreu por nós na cruz. Então, se eles odiavam a verdade, também odeia o servo do Senhor. Isso continua arrastando até hoje, e vai para o futuro, muda fora. O cristão que ele é muito aplaudido neste mundo, deve desconfiar. O cristão que deve ter muita amizade no mundo, despreza o Senhor para poder servir o mundo, os amigos. Cuidado. Seja igual Jeremias, aonde estiver. E o servo do Senhor não deve pensar que é coisa estranha quando acontece algo desta maneira. Se Deus permitir que tal sofrimento acontece. Venha acontecer, e pode crer que acontece, e sempre acontece, vai acontecerá. Agora, se o cristão, um servo de Deus, em vez de ele servir o Senhor, em vez de ele sofrer pela verdade,
ele vai sofrer, gozar pela mentira, então ele pode esperar algo desagradável do Senhor, se ele for um cristão. 7. E, olha o outro aqui, ó. E ouvindo Ebed-Meleque, homem etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias no calabouço, e estando assentado o rei à porta de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou com o rei, dizendo: ó rei, meu senhor, mal fizeram estes homens em tudo o que tem feito com Jeremias o profeta, o qual lançaram no calabouço, porque ali morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então nós vemos aqui, Ebed-Meleque, homem etíope, era escravo do rei. Sem dúvida alguma, esse homem foi usado pelo Senhor. Esse homem deveria ser um servo de Deus também, porque um servo de Deus, um convertido, ele se dói para aquele que está sofrendo pela verdade, que aquele que está sendo prejudicado por causa de Cristo. O cristão sente isso, no caso aqui. E ele foi usado por Deus para salvar a vida de Jeremias, esse homem. E sem dúvida ele era um convertido ao Deus de Israel. Por ter feito estas coisas, sua vida seria salva do saque de Jerusalém. Isso é capítulo 39, versículo 15 e 18. Então Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou com o rei, dizendo: olha, para esse homem fazer isso, ele já sabia que ele estava arriscando a vida, ele estava correndo um perigo de vida, para chegar no rei e falar isso que ele disse. Então, e este homem, ele não mostrou temor nenhum quanto a estes príncipes que tinha determinado a morte de Jeremias. Ele não mostrou nenhum medo, nenhum receio para ele falar. Então ele chama aqui isto exatamente de mal. Vocês fizeram mal, com efeito, porque ele estava fazendo o rei. Se for para o rei culpado, tu será também. Tu é culpado, porque o rei podia defender isso. O 10. Então ordenou o rei ao mesmo Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo 30 homens daqui e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. Pronto. Então o rei autorizou ele. Então veja só a coragem desse etíope. Então fica aqui em contraste com a covardia do rei. Este homem, mostra bem esse homem. Esse homem audacioso, esse homem corajoso, este homem herói, um herói, e foi publicamente. Ele aguentou a irritação de tanto dos príncipes como do povo. Deste modo ele envergonhou o rei para poder obter autoridade para libertar Jeremias. Vocês vejam só, Jeremias é um exemplo para nós hoje olhar que Jeremias, ele fez tudo, ele enfrentou, arriscou a vida dele, enfrentou todos os inimigos, os desafios que tinha, as ameaças que tinha, para ele fazer tomar essa decisão, para ele libertar o profeta. Então, tão perigoso foi esta missão que Jeremias, que esse homem tomou.
E então ele pediu 30 homens, teve 30 soldados como guardas protetores para ajudar, ao 11. E tomou Ebed-Meleque em seu poder homens, e entrou na casa do rei, no lugar debaixo da tesouraria. E tomou dali trapos velhos, roupas puídas, roupas desgastadas e andrajosas, roupas velhas, e as fez descer com corda a Jeremias no calabouço. Veja só como é que isso usou. Hoje você tira tudo no conforto, desce lá uma cadeirinha, né? Outro puxa e senta. Olha bem como é que ele desceu. Esse calabouço era um lugar onde a água normalmente guardava a água, mas a água dele tinha acabado, tinha secado, talvez, né, por uso. Então deixado tudo, lodo, sedimento, essas coisas, né? Lama, tudo. E então, onde que Jeremias estava lá, nessa profundidade, de não sabemos até onde que meio metro mais ou menos de lama. Então nesta lama Jeremias se afundou por dar o recado do Senhor. O Senhor falou: saia da cidade, que Deus não está contente. E hoje nós falamos, gente, pessoal, nós falamos para nossas famílias, falamos para os nossos amigos, nos companheiros de trabalho: sai do mundo e vem para Cristo. Aceita Jesus. Aceita Jesus na sua vida, que você vai morar, ter uma pátria melhor, celestial. Aqui a vida é passageira. A vida aqui tem o fim. Existe duas moradas eternas: céu e inferno. Quem que as pessoas escolhem? É claro que as pessoas escolhem céu. Ninguém diz que aquele que morreu foi para o inferno. A Bíblia diz que aquele rico foi para o inferno. Mas todos que vivem neste mundo faz tudo o que o mundo oferece, tem a religião, outro não tem nada, morreu, descansou sim, o corpo, a carne descansa, ela fica na tumba, no caixão lá, ela vai acabar, vai cheirar mal, vai apodrecer a carne, vai ficar os ossos e os cabelos, aquilo vai. Então não vai sentir mais doença, dor nem nada, mas a alma, o espírito, no momento que saiu do corpo, ela foi para o lugar dela, que ela escolheu aqui, porque ela não escolheu os céus. Não precisa escolher, ela preferiu continuar a vida do jeito que nasceu. Do jeito que nasceu, que é continuando a vida. Outros dizem que se convertem, aceita Jesus, falam, mas a vida não mostra. Agora, será que essas pessoas são crentes mesmo? Será que vão para os céus? Será que vivem a maior parte da sua vida não pensando em Jesus? É isso. 12. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora esses trapos velhos, puídos e apodrecidos por debaixo dos sovacos de teus braços, calçando as cordas. Eu fiz assim Jeremias. Você imagina só a satisfação de Jeremias? Quanto que Jeremias, ele não agradeceu o Senhor lá, neste momento? Não, o Senhor está comigo. E se ele morresse lá, Deus permitisse, Deus estava com ele também. Mas só que ele foi salvo. Então nós vemos
Deste modo, tiraram Jeremias com as cordas e o fizeram subir do calabouço. E ficou Jeremias no pátio do cárcere. Versículo 13. O pátio do cárcere certamente não era um lugar, vamos dizer assim, que podia ser chamado de paraíso, mas mesmo assim era muito melhor do que aonde que ele estava. Então, lá no calabouço, dos males, o menor. Se ele tirou de lá e pôs no pátio aquele lugar, também não estava em tão conforto, mas melhor do que onde ele estava salvo. Agora o 14. Depois enviou o rei Zedequias e fez trazer para si a Jeremias o profeta para a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias, o rei falou para Jeremias: pergunto-te uma palavra, não me encubras nada, você fala tudo. Então Zedequias sabia que Jeremias era o profeta de Deus, e que as palavras que Jeremias falava vinha da parte de Deus. Ele sabia isso. E nós, irmãos, as pessoas precisam dar crédito em nós, que vê que as palavras que nós falamos é do Senhor. Ela não vem diretamente do Senhor em nós, como veio para Jeremias, mas ela veio até nós por meio dos profetas, dos discípulos e de Jesus, dos apóstolos, e nós temos ela. Então nós falamos o que nós lemos, o que nós entendemos para o povo. Então eles precisam ver em nós um caráter, um bom testemunho, para eles crer que nem o rei aqui creu no Jeremias. Porque o que Jeremias topou de fazer, encarar aquilo, só pode ser um homem de Deus, um homem sério, um homem de verdade. Então aí, e ele não prestava atenção, porque esse homem, ele não prestava tanta atenção no Jeremias, das coisas que Jeremias falava. Por quê? Porque ele buscava a glória dos homens e não buscava a glória de Deus. Enquanto nós estamos buscando glórias de homens, palmas, elogios, nós não estamos buscando glória de Deus. Para nós buscar glória de Deus é através de sofrimento, de viver uma vida de piedade e de verdade. É melhor que nós sejamos criticados pelo mundo, pelos outros, até pelos irmãos, ou pela família, do que sermos entristecer a Deus, ser criticado por Deus. Deus vê em nós. É muito melhor que nós que alguém nos critique, que alguém nos fale, e nós estamos procurando servir a Deus. Isso está em João 12:43. Vamos ler lá, se alguém quiser ler, achar lá rápido. João 12:43. Leia lá, alguns dos irmãos. Leiam lá. Achou, meu Paulo? Quem achou primeiro pode ler. Lê. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém? Você viu só? Porque amava mais a glória de Deus do que a glória dos homens, do que a glória de Deus. Significa que eles consideravam Deus menos que os homens. Isso é uma loucura, falta de juízo, falta do Senhor. Olha, aqui é tempo já de Jesus, no Novo Testamento, e você pensa que parou? Até hoje.
Quantos pregadores, que é fama, que é elogio. 15. E Jeremias disse a Zedequias: se eu te denunciar isso, não é verdade que me matarás? E se eu te der conselho, não terás que me escutar? Vocês vejam que a nobreza e a altura do caráter de Jeremias aparecem aqui, nisso, em sua entrevista com o rei. Ele não denunciou com indignação a brutalidade que fizeram com ele, de seus inimigos tudo. Ele também, Jeremias não exigiu o seu justo castigo, que ele tinha que ser castigado justo. Ele não exigiu isso. Tampouco em sua ira justa reprimiu o rei por sua conduta covarde. Ele deu uma repreensão no rei. A sua conduta no foi covarde neste assunto. Ao contrário, ele sincera e afetuosamente insistia ao rei salvasse a sua vida, e deles através de obedecer a palavra de Deus. Então nós devemos falar para as pessoas: salve a sua vida. Você chega num chefe de família ou numa comunidade, salve. E procura salvar a sua casa também. Pregue. Pregue para os seus amigos. Esses amigos, entre aspas. Então, salve a sua vida. Ao contrário disso, antes eles estavam contra Jeremias. Então, Jeremias, e hoje também seria. Então, Jeremias disse para eles: obedecer a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e entregar-se aos caldeus. E hoje seria: deixe essa vida de pecado do mundo, entregue-se a Cristo. Então hoje nós pregamos assim, deixe essa vida, deixe os amigos que na fé, deixe essa família na fé, na crença. Não é para abandonar a família e ir embora. E segue a Cristo. Deixa o caminho velho, o caminho do pecado, o caminho que está conduzindo à perdição cada vez mais. O caminho do mundo está assim, está funilando. Quando chega lá na ponta do funil, quando ele sair de lá, que ele cair no abismo, aí não sai mais. Aí não tem mais solução. Porque enquanto ele está vivo, ele está indo, está apertando. E ouve falar do Evangelho, né? Ouve. Aí jurou, o 16, e jurou então o rei Zedequias em segredo a Jeremias, dizendo: vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes varões que procuram a tua vida. Aquele no começo que foi ao rei de Ezequias, né? Olha, dá um basta, vamos, esse homem, ele tem pena de morte, ele merece pena de morte, porque ele está querendo mal, está tirando a nossa paz, está querendo mal. Aí ele falou o quê? E jurou então o rei Zedequias em segredo a Jeremias, dizendo: vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão desses varões que procuram a tua vida. Que nos fez esta alma. Significa que Deus me tire a vida. Ele queria dizer assim, que
que Deus me tire a vida, se eu quietar a tua. Quer dizer, que me tire a vida, ele falou assim, ó, que Deus me tire a vida se eu tirar a tua vida. Ele fez um juramento. Ó, se eu tirar a tua vida, que Deus me tira a minha. 17. Então disse Jeremias a Zedequias: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se sair logo os príncipes do rei de Babilônia, a tua alma viverá, e esta cidade não será queimada a fogo, e viverás tu e a tua casa. Viu o que ele falou? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se sair hoje, se sair do mundo, hoje tá, a conversa é diferente, mesmo sentido, mas com outro tom de voz. Se sair do mundo, a sua alma viverá. Sair do mundo, a sua alma está salva para sempre. Sair do mundo porque aceitar Cristo. Mas se não saírem os príncipes do rei de Babilônia, essa cidade será entregue na mão dos caldeus, e os queimarão a fogo, e tu não escaparás das suas mãos. A alternativa está bem clara: se não saíres, e hoje está do mesmo jeito, se não saíres das trevas, se não saíres do caminho mau, para aceitar o caminho de Cristo, aceitar Cristo na vida, está perdido. E disse o rei Zedequias a Jeremias: temo-me por causa dos judeus que se aderiram aos caldeus, que me entreguem nas suas mãos e venham a escarnecer de mim. Então Zedequias, como milhões de pessoas hoje, de homens, mas que não temem a Deus. Então, ele temia os homens e não temia Deus. Zedequias temia homem. E tem muitos hoje que temem os homens e não temem a Deus. Teme as religiões, teme as ameaças. Como resultado, ele não teve nem ajuda do homem e nem ajuda de Deus. Aquele que confia no homem, o resultado é isso. No fim, ele não tem ajuda de homem nenhum, porque o homem não salva, e nem tem ajuda de Deus, porque Deus não salva dessa maneira. Deus salva o homem em Cristo, o sacrifício que Cristo fez na cruz, só. Mas não salva homem que crê em homem. E disse Jeremias: não te entregarão. Ouça agora a voz do Senhor, que eu te falo, e te irás bem, e viverá a tua alma. Note bem. Mas se não quiseres sair, o problema é sair. Saia. Saia da parentela. Saia do arraial. Saia do mundo. Saia enquanto é antes. Saia enquanto tenha vida. Enquanto tem tempo. Enquanto tem ouvido para ouvir, olhos para ver, cérebro para pensar, coração para refletir e aceitar o Jesus. Então ele falou aqui, ó:
Mas se não quiseres sair, ninguém é obrigado a sair. Versículo 21. Esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Esta é a palavra que mostrou o Senhor. As palavras, mas se não quiseres sair, ele declara aqui o livre arbítrio moral do homem. O homem tem liberdade para escolher, ou não escolher, ou rejeitar. O Senhor proclama o caminho moral do homem. O Senhor proclama o caminho correto para o indivíduo, para o homem. Mas nunca faça a vontade da pessoa. Ele não força a vontade de ninguém. Deus convida, Jesus ele convida, mas ele não força. Ele não força a pessoa a aceitar. A mesma natureza da obediência exige um livre-arbítrio moral. De outro modo, não é obediência, mas sim escravidão. Aquele que vem por meio de lei, esforçado, obrigado, é escravidão. E Deus não aceita, Ele não quer. Ninguém é salvo por escravidão. Ele é salvo por amor a Jesus, por o chamado de Jesus. Entretanto, ao desobedecer a Deus, o indivíduo ele é posto contra a ordem perfeita de Deus. Deus já deu ordem desde a criação e a restauração de todas as coisas, que está uma catástrofe sempre, e o resultado é esse, cada vez pior, cada vez pior. Então Deus não esforça, Deus ele quer as pessoas que venham por amor. 22. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: enganaram-te e têm prevalecido contra ti os teus inimigos, e agora que afundaram no lodo os teus pés, se voltaram para trás. O que a Bíblia está dizendo aqui, estava tentando impressionar as Ezequias em todos, porque o princípio é universal, e que a mesma coisa que teremos quando não obedecemos a Deus. Em nossa desobediência nos virá a costa, a qual tememos, até mesmo nunca numa medida maior, enquanto nós não obedecemos a Deus, enquanto os homens não obedecem a Deus. Às vezes nós desobedecemos a Deus, às vezes Deus chama nós para um propósito, para uma causa, para uma missão, às vezes nós não obedecemos. 23. Levarão, pois, a todas as tuas mulheres e os teus filhos aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos, mas sim pela mão do rei da Babilônia serás preso, e estas cidades se queimará a fogo. Então aqui nós vemos a recompensa pela obediência, a recompensa que já foram enumeradas, são grandiosas, enquanto o juízo pela desobediência é terrível, e tanto os Ezequias como a maioria ainda não obedece, porque são duros de corações. Quando essas pessoas estão desobedecendo o chamado de Deus, desobedecendo a palavra de Deus,
por causa do coração duro. E disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Quer dizer que a opinião pública não estava a favor de Jeremias. Eles não acreditavam no Jeremias, como não acredita hoje também. Não pode ir atrás da opinião pública. Tem que ir atrás da opinião de Deus, dos ensinamentos de Deus. Aqui retratado pelo temor de Zedequias. Na realidade, a opinião pública, raras vezes, e até nenhuma vez, por assim dizer, está a favor da palavra de Deus. Não tem um ditado popular assim: a voz do povo é a voz de Deus? É um absurdo dizer isso. A opinião pública é a opinião de Deus? Não. E até hoje é assim. Se aquele tempo era assim, até hoje é assim. A opinião pública é contra a opinião de Deus. É contra a palavra de Deus. E se os príncipes ouvirem o que eu falei contigo, e vierem a ti e te disserem: nos declare agora o que falaste com o rei, não nos encubra isso, e não te mataremos, e também o que te disser o rei. Olha, aqui nós vemos também a debilidade do rei. Ele não podia enfrentar os príncipes. É a mesma coisa, você esse rei estava com o porta-voz, Jeremias falando para ele acalmar a população. E ele não quer saber procurar a palavra do Senhor, da parte do profeta. Eles não queriam saber da palavra de Deus. É a mesma coisa hoje. Não é só o mundo, muitos cristãos não estão procurando a palavra de Deus. É lamentável dizendo isso. Muitos cristãos não estão querendo ouvir a palavra de Deus. Querem vir a opinião pública, querem ouvir o que o mundo oferece. As igrejas, os templos estão cheios de novidades, querem novidade, que é as coisas que agradam as pessoas. Ninguém procura de agradar a Deus, nem estão pensando, está vendo o Senhor, só está usando o nome de Deus em vão. E é assim. Lhes dirá então, versículo 26: supliquei ao rei que não me fizesse voltar para a casa do Jonatas, para que não morresse ali. E vieram logo todos os príncipes a Jeremias, ele perguntando. E ele lhes respondeu conforme a tudo que o rei tinha ordenado. E com isto deixaram dele, porque o assunto não foi ouvido. E eles não queriam saber de Jeremias mesmo, de jeito nenhum. Então nós vamos parar de onde começamos. Olha. E ouviram Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias falava com todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor. Então estamos falando, assim diz o Senhor, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse. Então diz, ele estava impedindo Jeremias falar. Ele estava impedindo os seus corações de ouvir. E hoje muitos estão impedindo
impedindo a si de ouvir a palavra de Deus. Cada um vai dar conta no dia do juízo, como que, se for salvo, como que serviu Deus aqui. Que Deus vê. Deus vê tudo. Deus vê os corações, vê os pensamentos. Nós não sabemos o que os outros fazem. Mesmo nossos irmãos, nós não sabemos o que os nossos irmãos fazem. Mas Deus sabe, Deus vê. E um dia Ele cobra. Se não arrepender, cobra nesta vida. Cobra nesta vida. Então, o Senhor, Ele é o nosso ajudador. Amém?